Olá! A gente já parou para pensar nos sistemas de controle incríveis que funcionam dentro do nosso corpo sem que a gente nem perceba? Pois hoje, vamos dar uma olhada em um dos mais impressionantes de todos, o nosso piloto automático interno, que nos deixa desafiar a gravidade todo santo dia. E para começar, vamos com uma pergunta bem direta. O que será que impede o sangue de ir todo para os nossos pés e fazer a gente desmaiar toda vez que a gente simplesmente fica de pé? A resposta para isso está num sistema de engenharia biológica que é, olha, simplesmente genial. Para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, certo? A gravidade. Ela é uma força que está ali o tempo todo e que o nosso sistema circulatório precisa vencer a cada segundo para manter o sangue fluindo para onde mais importa, o nosso cérebro. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, vamos olhar para um caso extremo: a girafa. Pensa só, a cabeça dela fica uns 2 metros acima do coração. Para dar conta disso, ela precisa de umas adaptações extraordinárias. Um coração superpotente, a maior pressão arterial de todos os mamíferos e uma pele nas pernas que é tão apertada que funciona como uma meia de compressão natural. O corpo da girafa é uma verdadeira obra de arte da engenharia antigravidade. E essa briga constante contra a gravidade nos leva direto para o conceito central de hoje, a pressão arterial. Vamos entender de vez o que ela é e por que manter essa pressão controlada é uma questão de vida ou morte a cada instante. De um jeito bem simples, pressão arterial é a força que empurra o sangue pelo corpo. Dá para imaginar como a pressão da água numa mangueira, sabe? Se não tiver pressão suficiente, o sangue simplesmente não chega onde precisa, principalmente lá em cima, no cérebro. É um motor de todo o nosso sistema. Aí a gente entra na tal da pressão arterial média, a PAM. E olha que interessante, não é uma média simples, não. A conta é assim porque o coração passa mais tempo relaxando, na diástole, do que se contraindo, na sístole. Então a PAM é a pressão média que os nossos órgãos realmente sentem. E é esse valor que o corpo trabalha sem parar para manter constante, igualzinho a um piloto automático mantendo a altitude do avião. Manter essa pressão é um equilíbrio muito delicado. Se ela cai demais, a gente tem a hipotensão, e aí o sangue não chega direito no cérebro, causando tontura, desmaio. Por outro lado, se a pressão sobe demais, é a hipertensão, que aumenta o risco de danificar os vasos e sobrecarrega o coração. Então, o segredo é manter tudo na faixa ideal. Tá, mas como é que o corpo consegue essa façanha? Com um sistema de sensores super sofisticado. Vamos conhecer agora os heróis anônimos dessa história, os barorreceptores. Esse sistema todo é conhecido como reflexo barro-receptor. Ele funciona como se fosse um termostato interno para nossa pressão. Ele percebe qualquer pequena variação e já faz os ajustes na hora, em frações de segundo para deixar tudo estável. É um mecanismo de proteção genial para garantir que o cérebro nunca, jamais fique sem sangue. Os barorreceptores são basicamente sensores de estiramento, e eles ficam em lugares estratégicos, nas paredes do arco aórtico, para checar a pressão do sangue que vai para o corpo todo, e nos seios carotídeos, que ficam ali no pescoço, para vigiar de perto o fluxo que sobe para o cérebro. A localização deles é simplesmente perfeita. Agora vamos ver como esse reflexo funciona na prática. Vamos detalhar o passo a passo de como o corpo reage quando a pressão sobe ou desce de repente. É aqui que a mágica acontece. Vamos imaginar uma cena. A gente levanta do sofá, a gravidade puxa o sangue para baixo e a pressão lá em cima cai. Na mesma hora, os barroreceptores sentem que as artérias esticaram menos e disparam um alarme para o cérebro. A resposta é imediata. O cérebro ativa o sistema simpático, que é tipo o acelerador do corpo. O coração bate mais rápido, com mais força, e os vasos se contraem para empurrar o sangue para cima. Em questão de segundos, pronto. A pressão voltou ao normal. É impressionante, né? E o sistema também funciona para o outro lado, claro. Se a pressão sobe demais, os sensores detectam mais estiramento nas artérias. O cérebro, então, aciona o sistema parasimpático, que é como se fosse o freio do corpo. Ele diminui os batimentos do coração e relaxa os vasos sanguíneos. Esse reflexo funciona como um amortecedor, sabe? Suavizando os picos e as quedas da nossa pressão. E aqui é importante não confundir os barorreceptores com os quimiorreceptores. É fácil de confundir. Mas enquanto os barorreceptores monitoram a pressão, uma coisa mecânica, os quimiorreceptores analisam a química do sangue. Eles medem coisas como níveis de oxigênio e gás carbônico, principalmente para controlar nossa respiração. São dois sistemas que trabalham juntos, mas cada um tem a sua função.
Mas e o que acontece quando esse sistema, que parece tão perfeito, reage de forma exagerada ou falha? Isso nos leva de volta àquela nossa primeira pergunta e explica por que, às vezes, as pessoas desmaiam ou sentem tontura. O famoso desmaio comum, a síncope vasovagal, acontece quando um gatilho, geralmente emocional, tipo estresse ou dor, causa uma resposta totalmente desproporcional do sistema. É como se o cérebro pisasse no freio com toda a força, ativando o parasimpático ao máximo. A frequência cardíaca e a pressão despencam, o fluxo de sangue para o cérebro diminui e a pessoa apaga. Interessante, né? E a eficiência desse reflexo todo pode mudar com o tempo. Conforme a gente envelhece, ele pode ficar mais lento, e é por isso que idosos às vezes sentem tontura quando levantam rápido. É o sistema perdendo um pouco da sua agilidade. A regulação da pressão é só um exemplo dessa automação fantástica do nosso corpo. E isso faz a gente pensar: quantos outros sistemas invisíveis como esse estão trabalhando agora mesmo para manter tudo em perfeito equilíbrio, sem que a gente tenha a menor ideia? A fisiologia humana é, sem dúvida nenhuma, fascinante.